corrupção era tão grande, gerada por um rei, Joaquim, que era um homem que não era segundo o coração de Deus, era um homem que não temia a Deus, era um homem perverso, e toda a nação ia atrás dele. A idolatria era muito grande, a luxúria, a violência, que se achava menina nos olhos de Deus. Não, Deus não vai fazer nada conosco porque nós somos a menina dos seus olhos, e Ele disse que ai de quem tocar em nós. Muitas vezes nós pensamos isso, muitas vezes nós falamos isso. Eu pertenço ao meu Deus e ninguém vai tocar em mim. Aí eu vou fazer tudo aquilo que não é segundo a vontade de Deus. E aquele povo era um povo tão perverso, tão perverso. Era como se nós estivéssemos vivendo os nossos dias de hoje. E Abacuque estava ali naquele meio, falando das maravilhas de Deus, pregando a palavra de Deus. E ao mesmo tempo ele perguntava a Deus: Senhor, até quando vai acontecer isso? Por que, Senhor? Por que teve aquele terremoto lá na Turquia que morreram mais de 50.000 pessoas, tantas crianças? Por que aquela guerra na Ucrânia? Por que aquela enchente que matou 65 pessoas em São Paulo? E a grande maioria eram pessoas de baixa renda. Enquanto os ricos, eles escapam das tempestades, escapam da justiça. Hoje nós vemos em nosso país, estamos vivendo uma situação parecida. E Abacuque perguntava a Deus até quando vai vigorar isso. Mas Deus poderia dizer para Abacuque, que está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8: eu tirei esse povo lá da terra do Egito, do meio da servidão, após 430 anos de escravidão. Eu trouxe esse povo pelo meio do deserto, atravessei o Mar Vermelho. Eu joguei 10 pragas no Egito. E eu trouxe esse povo pelo deserto durante 40 anos. De dia eu era a sombra, e à noite eu era a luz. Mas aqueles que saíram do Egito e se revoltaram contra Deus, murmuraram contra Deus, morreram no deserto. E era o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. E quando chegou na terra prometida, eles viraram as costas para Deus. Deus era o governo deles, mas eles não queriam Deus. Vieram juízes. Depois eles pediram o rei. Nós queremos um rei, porque todo mundo aí fora tem rei, e nós não temos rei. E Deus falou com o profeta Samuel: atende a ele, porque eles estão virando as costas para mim, não para você não. Não é isso que acontece conosco hoje, quando nós viramos as costas para Deus? E Deus poderia ter falado para Abacuque: olha, eu tirei Davi lá de trás das malhadas das ovelhas e coloquei no trono de Israel. E o que Davi fez? Davi adulterou, Davi matou o general e depois queria construir o meu templo. E eu disse que ele não poderia construir o meu templo porque as suas mãos estavam manchadas de sangue. Mas eu prometi a ele, o seu filho Salomão, iria construir o meu templo. E seria o homem mais sábio do mundo. E o que Salomão fez? Arrumou 1000 mulheres. E depois ele começou a se corromper, construindo altos
para os deuses das suas mulheres e não conseguiu educar o seu filho, que foi o seu sucessor, Roboão, que causou a cisão do povo de Israel. E Judá viu tudo isso acontecer, mas como se achava a menina dos olhos de Deus, foi se corrompendo cada vez mais, até que chegou esse rei Joaquim. E essa pergunta de Abacuque a Deus: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que tu te calas e não responde? Deus poderia ter falado tudo isso, porque essa é a história do povo de Israel, é a história da igreja, é a nossa história e é a história de cada um de nós. Deus tem feito tudo em nossas vidas, tudo. A cada manhã que nós acordamos é um milagre de Deus. E quando nós chegamos a esse horário, 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite, é um milagre de Deus. Muitos não acordaram hoje, e muitos que acordaram já não estão mais entre nós. Mas pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. E muitas vezes nós não damos glória a Deus por isso. Muitas vezes nós continuamos praticando os nossos delitos e pecados, e Deus está olhando como Abacuque diz: até quando, Senhor? Mas Deus tem um tempo. Deus tem um tempo determinado, assim como ele falou para Abacuque. A primeira resposta de Deus para as perguntas de Abacuque: veja entre as nações, olhe entre as nações. Se fosse no nosso dia, Deus está falando: liga a sua televisão, veja a sua internet, veja o programa Jovem Pan ou qualquer outro Brasil Paralelo, veja o que está acontecendo, veja a nação que está vindo. Hoje seria a China, os Estados Unidos, mas naquele tempo a Babilônia era uma nação que estava crescendo a passos largos. O seu PIB crescia 12, 15%, conforme falam hoje da China e dos Estados Unidos. Era uma nação que estava crescendo forte, e ela vinha conquistando todas as outras nações, e Judá não sabia disso. Era o castigo de Deus que já estava no horizonte. Veja entre as nações, olhe, e você vai ver a obra que eu vou fazer, que se contarem para você, você não vai acreditar. E foi o que aconteceu. Deus falou para ele: olha, é uma nação terrível, uma nação horrível, uma nação que não respeita leis nenhuma, é uma nação que faz suas próprias leis, invade as casas, derruba, mata. E Deus falando para Abacuque: essa nação, ela vai fazer o êxodo ao contrário. O êxodo, quando o povo saiu do Egito para a terra prometida, quem foi que trouxe aquele povo pelo aquele deserto? Foi o próprio Deus. O Deus bondoso, o Deus de maravilha, o Deus que dava comida, dava água, tinha proteção contra os raios solares, tinha claridade à noite do deserto. Um Deus maravilhoso. Mas aquele êxodo de Judá para a Babilônia era completamente diferente. Era um inimigo, era o próprio Satanás levando aquele povo pelo deserto. E aquele povo era tão cruel que as pessoas morriam no caminho e passavam com os carros por cima. Eles cortavam o braço, cortavam o nariz, cortavam a orelha.
das pessoas. Era o êxodo dirigido por Satanás. Para começar, quando eles invadiram, quando eles estavam conquistando as outras terras, e o rei Joaquim, ao invés de colocar as suas esperanças em Deus, ele colocou as suas esperanças no faraó do Egito, o faraó neco do Egito. Foi aí que Jeremias falou: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço de carne a sua esperança. Bendito o homem que confia no Senhor. Foi por causa disso que Jeremias disse esse texto. Ele estava colocando todas as suas fichas no rei do Egito. E o que aconteceu? Nabucodonosor, na batalha de Carquemes, na história geral, fala sobre isso. Na batalha de Carquemes, Nabucodonosor derrotou e destruiu o Egito. E da sua volta para a Babilônia, ele passou pela Palestina e destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Judá, porque ele se achava a menina dos olhos de Deus, mas não correspondia ao que Deus esperava dele. Lá em Miqueias, no capítulo 6, ó homem, o que ele quer de ti? Ele te declarou que é bom, que ele espera de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andeis humildemente com o seu Deus. Será que nós estamos andando humildemente com o nosso Deus, praticando a justiça, amando a misericórdia? É isso que Deus quer de nós. A mesma coisa que Ele queria daquele povo. E Nabucodonosor, quando chegou a Jerusalém, o rei Joaquim abandonou a cidade, fugiu para Jericó, foi alcançado e levado à presença do rei. O que foi que Nabucodonosor fez com ele? Matou seus 2 filhos na sua frente e falou: é a última coisa que você vai ver. Porque depois disso Nabucodonosor mandou furar os 2 olhos dele, colocou ele numa algema de bronze e levou cativo pelo deserto até Babilônia. Entre as nações. E hoje nós estamos vendo entre as nações o que está acontecendo no mundo e o que está chegando ao nosso país. E continuou a marcha, continuou. Então Abacuque passou a fazer outra pergunta a Deus. Primeiro ele perguntou a Deus até quando iria acontecer aquilo em Judá, até quando Judá iria ser rebelde contra Deus. Deus respondeu a ele. Aí ele fez uma segunda pergunta. A segunda pergunta que ele fez: Senhor, tu és o santo de Israel, teus olhos são puros, tu não pode ver, Senhor Deus, tu não pode ver a iniquidade. Tu és tão puro de olhos, como é que tu vai trazer uma nação tão perversa para disciplinar a menina dos teus olhos? Olha quantas indagações que Jeremias fazia a Deus e que hoje nós também fazemos. O que acontece com o crente? Não, mas eu sou um crente fervoroso. E acontece isso comigo, acontece com meu filho, com a minha mãe, com meu pai. Acontece.
Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano. Deus sabe o que está fazendo. Por isso que nós não podemos perguntar o porquê. Porque estaremos sendo arrogantes, soberbos. E Abacuque perguntou a Deus: por quê? Tu vais fazer isso? Eu vou me colocar na minha torre de vigia. Jeremias tomou a decisão. Jeremias, Abacuque, apesar dessas perguntas arrogantes que ele fez a Deus, mas ele era um homem temente a Deus, era um homem obediente. Eu vou ficar na minha torre de vigia e vou aguardar o que vai acontecer. Aí foi quando Deus falou para ele, a segunda resposta de Deus: olha, pegue uma tábua. Naquele tempo não havia tábua de madeira como hoje, nos nossos dias, mas era uma tábua de ardósia, de argila. Pegue uma tábua, escreve a visão. Para que leia até quem passa correndo. Para que leiam até quem passa correndo. Foi o primeiro outdoor da história. A gente hoje ouviu outdoor em tudo quanto é lugar. Pois Deus mandou Abacuque fazer um outdoor. Escreve a visão. E olha, espera, porque virá. Pode tardar, mas que vem, vem. O que Deus queria falar para Abacuque? Eis o soberbo. A sua alma não é reta. Ou seja, eis a nação babilônica. Soberbo, aquele que só crê nele mesmo. Os babilônicos, os soldados babilônicos, o rei Nabucodonosor, só pensava em si mesmo, pensava que era o rei, o dono do mundo. Não queria saber de Deus nenhum. Ele quebrava, ele pisava os deuses. E Deus mostrando para Abacuque: eis o soberbo. A sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia. Deus queria dizer o seguinte: tudo isso que está acontecendo, tudo que está acontecendo no mundo e aos nossos dias, nós temos visto o que tem acontecido pelo mundo. A perseguição à igreja, pessoas sendo enforcadas, sendo decapitadas por causa do Evangelho. As tragédias que acontecem, quantas pessoas são ceifadas diariamente. E em nosso país, a justiça favorece a quem não é honesto. Quanta gente honesta está presa e quantos desonestos estão soltos. É mais ou menos o que acontecia naquela época de Abacuque. E Deus mostrou para Abacuque: eis o soberbo, eis a soberba, eis o que está acontecendo, eis a cosmovisão mundial. Mas isso não pode abalar ao justo. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E lá no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus falando para Abacuque, essa mensagem é tão profunda que ela se repete lá em Romanos 1,17, o apóstolo Paulo falando também: o justo viverá pela fé. Em Gálatas também,
Em Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela sua fé. Essa é uma mensagem que deve calar fundo no nosso coração. Nós estamos passando, nós como igreja, nós como crentes, nós como sociedade, nós como seres humanos estamos passando por situação difícil, mas Deus pronto seu amor para conosco a cada dia. Amém. Nós temos visto a mão de Deus sobre cada um de nós. Se não fosse a mão de Deus, esse ia de nós. O justo viverá pela sua fé. Quando Deus diz assim, o justo viverá pela sua fé, Ele está dizendo, o justo viverá pela fidelidade a mim. Enquanto nós formos fiéis a Deus, nós seremos a menina dos olhos de Deus. Mas no momento em que nós deixamos Deus de lado, no momento que nós virarmos as costas para Deus, Deus não castiga ninguém não, são as consequências. Há uma filosofia que diz que não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Tudo que acontece é porque teve uma causa. Depois é que veio o efeito. E quando nós estamos andando, caminhando com Deus, Deus está com a sua mão sobre nós. No momento que o homem se afasta de Deus, começam a acontecer as coisas. Não é que Deus está castigando, que Deus não castiga. São as consequências. É a lei da semeadura. Quem planta laranja vai colher laranja, mas quem planta ortiga vai colher laranja? Não. São as consequências que o homem sofre quando ele vira as costas para Deus. Então, essa mensagem de Abacuque, um dos 8 profetas menores, lá no ano 607, 605, foi o tempo do ministério de Abacuque, e essa mensagem atravessou o século, chegou até nós, hoje, 2027. O que Deus tem para nós? Ele sempre, conforme diz o profeta Amós, Deus nunca faz nada sem primeiro avisar. Foi o que ele disse para Abacuque: vede entre as nações a mais poderosa, a mais cruel, a mais ruim, a mais terrível. Exatamente essa que eu vou trazer contra Judá. E quando nós andamos fora do caminho do Senhor, pode esperar, porque Deus está preparando. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vem. Ele mesmo disse para Abacuque: virá, espera, porque o que nos salva também é aos nossos olhos, quando Deus manda ele fazer aquele outdoor, escreve a visão. Deus está falando para nós hoje, para escrevermos no outdoor. Não é sair pela rua colocando faixas, mas falar da boa de Deus. A visão que nós tivemos quando aceitamos a Cristo. A nova vida que Deus é para escrever no outdoor, é para passar para as outras pessoas, para que não aconteça o que aconteceu com o povo de Israel. Não passaram as instruções que receberam de Deus para os seus filhos. Quando chegaram na terra prometida, aqueles que nasceram no deserto já não conheciam o Deus que tinha tirado eles do Egito. E por isso Israel caiu. E se hoje nós não passarmos a palavra de Deus para os nossos filhos,
ser a mesma coisa. O que a escola ensina, o que o governo manda ensinar, isso é lá com eles. Mas o crente, que tem a palavra de Deus, ele tem que ensinar os seus filhos. Deus mandou: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é seu único Senhor, portanto amarás o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E também passa para os seus filhos, amar na testa dele, no braço. E será que nós estamos fazendo isso com os nossos filhos, que é a geração de amanhã, que é a igreja de amanhã, para que haja um bastão, para que esse bastão, o pastor sempre fala sobre um bastão que tem que ser passado. Nós temos que ensinar, treinar e passar o bastão para que aquela pessoa que aprendeu faça. E esse Deus mostra para nós. Mas o justo viverá pela sua fé, Amém. a fidelidade a Deus. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe.